Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de SQL básico. Nessa aula vamos estar falando sobre os operadores lógicos. Vou estar falando, na verdade, sobre três operadores: o AND, o OR e o NOT. Vamos para a parte para vocês entenderem. Vamos imaginar aqui que eu queira, por exemplo, trocar o limite. Vou botar um limite de R$ 1.000. Vocês já conhecem o E. Então vamos colocar aqui que eu queira, por exemplo, aumentar esse limite para todos que tenham uma carência maior que 15. Ok, aí você já sabe. Eu vou aumentar no caso aqui, vamos executar só para a gente ver, maior do que 15. Então eu alterei essa carência, esse limite, passei para 1.000 do Coringa, e tem um limite de 45, e do Robin, uma carência de 45, e para o Robin que tem uma carência de 30. Beleza, até aí nada, nenhuma novidade para vocês. Então vamos testar aqui. Agora nós vamos imaginar o seguinte: eu quero aumentar para 2.000 todos que tenham a carência maior do que 15, porém eu quero que seja também um herói. Eu não quero dar essa carência, esse limite para um vilão, eu quero só para herói. Então vamos colocar aqui, por exemplo, a segunda condição lógica: observação igual a herói. Será que funciona? Vamos testar. Deu um erro. O porquê desse erro? Na cláusula where, nós não podemos colocar mais de uma condição lógica diretamente, como eu coloquei aqui: carência maior do que 15 e observação igual a herói. Para isso, a gente tem que utilizar os operadores lógicos. Para falar com o SQL, o que ele deve fazer com as duas condições lógicas, como ele deve tratar as mesmas. No nosso caso, a gente quer que a carência seja maior do que 15 e a observação seja igual ao herói. Só que não existe um operador lógico chamado e. O operador lógico é o AND, que é o e em inglês. Vou utilizar o like. Like. Vamos novamente. Percebam que agora só o Robin mudou. Por quê? É o único registro que respeitou as duas condições lógicas. A carência maior do que 15, está aqui, o Robin tem 30, e a observação igual a herói. Percebam que o Coringa é maior do que 15, mas ele não é um herói. Ok? Agora vamos imaginar que eu queira, tá, dar um limite, vamos alterar aqui o limite para diferenciar, um limite de 3.000 para quem tiver a carência maior do que 15 ou for um herói. Tanto faz para mim se a carência é maior do que 15 ou se ele é um herói. Então, para isso, a gente usaria, que eu acabei de falar, um OU. Só que não existe um operador chamado OU. Então, é o nosso próximo operador, que é o OR, que é OU em inglês. Então, vamos lá. Vamos ver o que acontece. Estou dando um limite de 3.000. Ok. Opa. Veja o que aconteceu. Os três primeiros registros receberam 3.000. Por quê? No caso do AND, todas as condições lógicas elas têm que ser respeitadas. No caso do OU, apenas uma delas já é válida. Nesse caso aqui, vamos analisar. Carência maior do que 15. O Batman é maior do que 15? Não, então ele não entra. Ah, mas ele passou. Calma, vamos chegar na segunda condição. O Coringa é maior do que 15? É, então ele recebeu. O Robin é maior do que 15? É, então ele recebeu.
O pinguim é maior do que 15? Não, então ele não recebeu. Beleza, então vamos entender agora por que o Batman entrou. Agora vem a segunda condição lógica. Observação igual ao herói. O Batman é herói. Por isso que ele recebeu, ok? Então, recapitulando, no AND, as duas condições têm que ser verdadeiras. No OR, apenas uma das condições tem que ser verdadeira, ok? Se eu voltar aqui o OR para o AND, vamos alterar aqui para diferenciar 4.000, vocês já sabem que eu vou estar alterando apenas o Robin, porque ele é o único aqui que é herói e tem uma carência maior do que 15 ao mesmo tempo. Porém, vamos imaginar que eu queira colocar o seguinte: além de eu dar esse limite de 4.000 para esses heróis que têm a carência maior do que 15, eu queira dar também para, vou copiar aqui, todos os vilões, porém apenas os vilões que tenham carência igual a 15. Então nós temos dois blocos lógicos aqui: o dos heróis com carência maior do que 15 e o dos vilões com carência igual a 15. Você já deve ter deduzido que se eu executar esse SQL aqui, vai dar erro, porque eu tenho dois blocos lógicos e eu preciso de ter entre eles um operador lógico para o SQL saber o que fazer. Eu vou executar só para demonstrar, deu erro, beleza. Então aqui, o que eu quero dizer é o seguinte, que eu quero, com a carência maior do que 15 para herói, ou carência igual a 15 para vilão. É um costume bom até para o operador, para o SQL saber o que montar e a gente bater o olho também no SQL, a gente entender essas condições lógicas para não ficar muito misturado, não confundir nem quem está dando a manutenção e nem o SQL em si, na hora de executar. A gente utiliza parênteses, separando os blocos lógicos. Então aqui eu tenho meu primeiro bloco lógico, abri parênteses, fechei parênteses com ele dentro. E a mesma coisa aqui. Eu tenho meu segundo bloco lógico, abri parênteses, fechei parênteses. Dessa forma, você bate o olho, você entende os blocos lógicos que estão ali dentro ali, e até mesmo na hora de executar o SQL, a plataforma que for executar, o banco de dados, ele vai entender melhor. Então vamos ver o que vai acontecer aqui agora. 1.000. Beleza. Quem recebeu 4.000 agora não foi apenas o Robin, porque a segunda condição lógica, a primeira equivale ao Robin, que são os heróis maiores do que 15 dias de carência, porém o Pinguim recebeu também porque é um único vilão com 15 dias de carência. Em caso de vários ends, vocês nem precisam de colocar parênteses não, ok? Se a gente for colocar assim, por exemplo, eu quero que seja carência maior do que 15, só que eu quero que seja apenas para herói, e vamos imaginar que eu queira que o herói tenha o código menor do que 3. No nosso caso aqui, a gente sabe que não vai pegar nenhum, porque o único herói menor do que 3 é o Batman, que não entra nessa condição lógica, mas só para mostrar como são vários ends, você não precisa ficar colocando parênteses, porque no caso o registro teria que respeitar todas as condições lógicas. Teria que ter a carência maior do que 15, teria que ser herói e teria que ter o código menor do que 3. Só para exemplificar, vamos colocar aqui. Vou pegar o Batman aqui e vou colocar o Batman maior do que 15. Vou botar o Batman aqui 16. Beleza. Vamos executar.
Beleza, veja que o Batman passou para 5.000, porque ele foi o único registro que respeitou a carência maior do que 15, ele é um herói e ao mesmo tempo é menor do que 3. Vamos agora para o nosso terceiro e último operador lógico, o NOT. O NOT, como vocês devem saber, é não em inglês. Na verdade, ele é um operador que ele é um inversor de condição lógica. Vamos imaginar aqui. Eu quero, tá, passar aqui para 6.000 todos os registros que a carência seja igual, maior do que 15 e observação igual herói. Como vocês bem sabem, só vai alterar o Robin. Vamos olhar. Beleza. Opa, veio o Batman aqui porque eu alterei aquela hora. Vamos voltar ao Batman. Só para gente simplificar. Agora tem que ser só o Robin mesmo. Vamos olhar. Ok, alterou só o Robin. Beleza. O NOT, ele é um inversor. Então, ou seja, isso aqui é um bloco que ele vai retornar uma condição lógica. A condição lógica ou é verdadeiro ou é falso. Então, ou seja, para carência maior do que 5 e observação igual a herói, o único que é verdadeiro é o Robin. Então vamos colocar isso aqui dentro de parênteses. Isso aqui é um bloco lógico, ok? Só que antes do bloco lógico, eu vou colocar o NOT. Vou alterar aqui para 8.000. O que significa isso? Eu quero todos os registros que não atendam a este bloco lógico. Nós já sabemos que esse bloco lógico só atende o Robin. Então vamos ver o que acontece quando a gente coloca o NOT. Vai receber o 8.000. Todos os outros registros que não sejam o Robin. Ok? Então, esses são os operadores lógicos. Na próxima aula, nós vamos estar entrando agora no select, que é o comando mais importante do SQL, que é onde vocês vão estar consultando o banco de dados e trazendo registros. Ok? Até a próxima aula.